Minha gente, tá no ar o seu Acta Animal e na edição de hoje a gente vai começar com uma matéria sobre a apreensão de animais silvestres. E Alagoas se encontra no meio da rota desse tipo de tráfico. Depois, a gente tem uma entrevista super bacana com o Elber Júnior, que é adestrador da Dogsman, que vai falar com a gente sobre adestramento de animais de estimação. Tá imperdível, viu, gente? Depois tem o quadro Meu Pet, depois o Mural de Adoções e a gente encerra daquele jeito, com vídeos divertidos da internet. Tá no ar, seu Acta Animal. É uma espécie de casa de passagem, para onde são levados após o resgate os animais silvestres, aqueles que naturalmente são de ambientes selvagens. Quase todos são provenientes de locais onde atuam os traficantes de uma rede que estende seus tentáculos por ambientes dos mais diversos. Eles estão nas matas, zonas rurais e urbanas, com pessoas de segmentos sociais distintos e pode envolver até quem não sabe. Você, por exemplo, mas que também integra a estrutura que desafia um dos maiores patrimônios naturais do mundo, que está aqui, no Brasil. A flora, os recursos minerais e a nossa fauna. É o tráfico de animais silvestres. Todos os dias, o Centro de Triagem de Animais Silvestres, o CETAS, recebe animais resgatados, às vezes, de apreensões por equipes de fiscalização do Instituto do Meio Ambiente e do IBAMA. A maior contribuição no combate ao tráfico, no entanto, vem do braço operacional de segurança para as autoridades da área, o Batalhão de Policiamento Ambiental da PM. Diariamente, as guarnições do BPA trazem animais resgatados. Só no dia em que a reportagem do Acta esteve aqui, chegaram essas apreensões, trazidas por equipes diferentes. Nesta, chama a atenção a simpática e curiosa coruja buraqueira, que tem esse nome porque escava tocas em barrancos e falésias e fica na entrada, com essa atenção. Essa outra é a coruja caboré. E a nossa curiosidade de hoje, esta não é um filhote. A caboré é a menor espécie de corujas do Brasil e uma das menores do mundo. Inicialmente, a gente identifica a espécie. Depois disso, a gente vai avaliar o animal, a gente vai marcar o animal. Se for aves, a gente geralmente faz com anilha, a marcação. E se for réptil e mamífero, a gente faz com microchip ou nanochip, a depender do animal. Então, depois da marcação, a gente avalia se for um animal que estiver debilitado, se estiver doente, ele vai passar um tempo lá na quarentena para o tratamento, para esse restabelecimento da saúde dele. E, se possível, reabilitação para depois irem para os recintos aqui externos, quando eles se recuperarem. Se forem animais já sadios, já vão diretamente para os recintos externos para esperar algumas semanas depois para irem para a soltura. Tem os animais que permanecem mais tempo aqui, porque são aqueles animais que são inaptos à soltura, ou são animais fraturados, que não conseguem mais voar, que são amputados, né, que não conseguem mais se adaptar à natureza. Então, esses animais, eles ficam um tempo aqui e eles vão para empreendimentos de fauna. A gente destina ou para criador comercial, ou para zoológico, para criador conservacionista. Então, esses empreendimentos de fauna são grandes parceiros da gente, porque eles não deixam os animais muito tempo até para conservação mesmo, para trabalhos de conservação e educação ambiental. A veterinária Ana Cecília responde pelo centro e mostrou as instalações internas e externas do CETAS. Na recuperação está este simpático cágado barbicha, que já chegou com um extenso curativo no casco. Isso é atropelamento. Geralmente é atropelamento. Eles vão, saem do lugarzinho dele lá, daquele açude que eles estavam, vão andando. Por algum momento eles pegam a BR e passam por cima. Ou então é alguém que cria, e aí saiu para a garagem. Além da gestão compartilhada de Estado e União e da parceria crucial com o BPA, que garante o combate ao tráfico em ruas e feiras, o centro também mantém parceria com outras instituições, como a Universidade Federal de Alagoas, da qual recebe estagiários como a Letícia, acadêmica do curso de Ciências Biológicas.
ter a oportunidade de estagiar na IMA está sendo um sonho realizado, desde o primeiro período que eu pensava nisso. Então, realização. Reabilitação, a gente está acompanhando. Eu faço parte do laboratório de biologia marinha. Então, eu vim trabalhando com tartaruga marinha e conservação delas. E aí, aqui eu estou tendo um pouco mais contato com animais estritamente terrestres e do ambiente também. É um privilégio estar aqui, na verdade, sendo a Ana é minha supervisora e até então está sendo incrível. Na próxima parte da nossa reportagem, iremos ver o terrível reflexo da captura de animais silvestres pelos traficantes. Segura aí que já já a gente vai ver a segunda parte da matéria, e essa matéria tá bem curiosa, né, gente? Mas agora a gente vai para a entrevista em estúdios, e hoje eu trouxe aqui o adestrador Elber Júnior, lá da Dogsman. E a gente que é uma empresa de adestramento de animais. Então já começo agradecendo aqui a presença do Elber. Muito obrigada, viu, Elber, por estar aqui com a gente. Obrigado, Patrícia. A gente que agradece, na verdade. É sempre uma boa oportunidade de dividir um pouco do nosso conhecimento com o máximo de pessoas possível, né? Quem sai mais ganhando são os próprios animais. Então é bom isso aqui mais para os animais do que para a gente mesmo. É isso aí. Então começa contando um pouquinho do trabalho de adestramento da Dogsman e te apresentando também para o pessoal. Gente, meu nome é Elber Júnior, trabalho aqui na Dogsman já tem 10 anos, uma empresa especializada em adestramento canino. Né? A cada tempo a gente vem se especializando mais, procurando mais informações. Hoje nós trabalhamos exclusivamente com cães, mas já vai um poucozinho de um spoiler, né? Daqui a pouco a gente vai estar trabalhando com gatos também, não vamos nos precipitar, mas logo sai um comunicado. Então a Dogsman hoje trabalha apenas com cães, como eu falei, com adestramento positivo, tá? Mas sempre lembrando de impor limite aos cães, de falar, ó, não pode fugir de casa. Fugir de casa ali tem uma rua que vai ter um ônibus, vai ter um carro, misericórdia, né? Então a gente treina os cachorros para não passarem por isso e graças a Deus esses treinamentos vêm dando certo. Então fala mais um pouquinho da importância, né, do adestramento de animais de estimação. Você falou aí, cuidar até da própria vida do animal, né? Que ele treinado não foge tão fácil, fica no controle do tutor. Quais são os outros benefícios de se adestrar um animal? Eu acho que o principal benefício é o equilíbrio emocional que o animal vai ter. Né? Cães que não têm um treinamento devido, eles acabam tendo muito estresse. Sabe aquele cachorro de apartamento que toda vez que o elevador toca ou se movimenta, ele está latindo com excesso? Isso já é um certo descontrole emocional. Então o cachorro não está satisfeito, não está saudável mentalmente. Então o adestramento serve para a gente ter essa cura, né, vamos pensar assim, e além de outras coisas, como a gente acabou de falar, não fugir do portão, poder passear sem estar puxando, ter aquela segurança de ir no shopping, né, saber que o seu cachorro não vai fazer um xixizinho, cocôzinho no lugar errado, não vai pular em cima de outros cães. Então o adestramento só tem benefícios. Esses talvez sejam os principais, levando em consideração a nossa rotina, o nosso dia a dia. Quando a gente fala de adestramento, a gente está falando duas coisas, né? De habilidades, ensinar habilidades, né, ao bichinho e também corrigir comportamentos. Então, né? duas coisas importantes. Existe diferença entre essas duas coisas na Tem técnica? Tem muita diferença. Uma parte do adestramento, né, que a gente fala que é o adestramento mesmo, é o ensinamento de comandos, né? O senta, o deita, o fica, o junto. São comportamentos muito bons e extremamente importantes para a mente do animal, tá? Você vai estar com ele na rua e ele vai estar sempre focado em você, porque a qualquer hora você vai dar um senta, ele vai ter que sentar ali na hora, isso é importante. Mas tem a parte comportamental, que é dentro de casa. Sabe que o ditado de educação de casa vai à praça? Então o cachorro na praça ele só é adestrado se em casa ele foi educado. E em casa você pode ensinar os comandos, mas a parte de correção de comportamento é melhor. Por exemplo, não pode comer o lixo. Isso é um problema que quase todo mundo passa, tá, minha gente? Você que tem esse problema em casa, não se preocupe, você não está sozinho nessa. Mas o cachorro que come lixo, ele não deve ouvir um não pode comer o lixo. Ele deve aprender que não se deve comer o lixo. Para você não ficar todo ali, não pode. Então essa parte do condicionamento comportamental do animal, como a gente costuma falar, ela é extremamente importante. Talvez até mais importante que o adestramento de ensinamento de truque. Não posso falar isso, pelo amor de Deus. Ninguém ouviu isso. Mas tem as duas partes que são importantes. Essa parte do condicionamento é, de longe, para mim, a mais importante no adestramento de cães. Você falou aí de reforço positivo, né, no treinamento. O que é esse reforço positivo? Tá, o que é o reforço positivo? A gente tem que pensar o seguinte, são filhotes, na maioria dos casos, os nossos clientes. E o filhote, ele não obedece. Tá, isso é um fato, não vamos querer que o cachorro... É verdade. Não tem como, você
deve ter um filhote na vida e sabe Não como que é. obedece. Tanto de cachorro quanto de gato, eu acho que até de gente também é Tem meio gente complicado. também não obedece. Então o que acontece? O filhote ele não vai lhe obedecer. O reforço positivo serve para condicionar aquele comportamento, sem nem ele pensar que é uma obediência ou não. Porque um cachorro com 3 meses, ele não marca território. Pode ser que um indivíduo ou outro, ali um caso muito excepcional, venha ter essa marcação de território. Mas com 3 meses é muito difícil um cachorro já ter essa noção de territorialismo, de se impor como líder, como mais forte, é muito difícil. Então o que você faz? Quando ele acertar alguma coisa, você dá um carinhozinho. Quando ele acertar algum comportamento, você dá um petisco, você dá uma recompensa positiva por aquele comportamento que ele fez. E aí você vai fazendo, você vai fazendo, você vai fazendo. Daqui a pouco você não precisa mais reforçar esse comportamento, porque o próprio comportamento está enraizado. Então, a proposta do adestramento positivo é essa, é de você positivar os comportamentos de forma tão incessante, direto, que enraiza. Tá? Tem outra parte também, que é o adestramento misto, que além dessa parte do positivismo, você também tem que impor limites, como eu falei do lixo. Ó, Sim. eu não vou te dar um petisco porque você não comeu lixo. Você não pode comer o lixo. É outra coisa. E aí tem essa questão do adestramento misto, né? Que tanto engloba o adestramento positivo quanto o adestramento com correções. Lembrando, a coisa mais importante, correções não é agressão ao cão. Não pode agredir os cães nem de forma psicológica, nem de forma carnal, tá, minha gente? Pelo amor de Deus. Mas essa parte do adestramento misto dá esse equilíbrio emocional para o animal. Por isso que o positivo e a imposição de limites tem que andar ali de mão dada, sempre no balanço perfeito. Talvez esse seja, então, um dos maiores erros que as pessoas, quando tentam adestrar, né, o bichinho em casa, é essa agressividade, assim, porque às vezes acaba assustando mais o bicho do que, de fato, ele correspondendo àquele comando, né? Então, a gente está falando de um animal que é muito sensível, né? É um animal que com o ano vira adulto. Né? A gente, para virar adulto, o ser humano para virar adulto, as mulheres com 21 anos, os homens demoram um pouquinho mais, mas o filhote, até a fase adulta, em 1 ano ele se tornou adulto. Então, é tudo muito intenso. Então, qualquer falazinha um pouco mais forte já pode ter uma intensidade maior para o animal e o animal começar a ficar mais retraído. Né? Se você der uma bronca muito forte, se você bater nesse animal, a chance de você criar um trauma é muito grande. E para tirar o trauma é mais complicado. Não é que não tenha condição, só que é muito mais complicado. Então, nesse comecinho, uma das coisas que a gente erra muito, além do tom de voz muito agressivo, é a verbalização de tudo. O que é a verbalização de tudo? O cachorro errou, e aí você vai corrigir esse cachorro como se fosse um ser humano. Olhe, fofinho, fofinha, não pode fazer isso, o coração do papai fica triste, não sei o quê. Se você dá a bronca com o mesmo tom de voz que você dá o carinho, na verdade você está recompensando aquele comportamento negativo. Exato. Então, eu acho que de longe esse é um dos piores erros. Claro que é um erro, não é de propósito, tá? A gente sabe disso. Mas isso é uma coisa que a gente deve se atentar bastante. E as pessoas te procuram mais pra quê, Elber? Assim, quando recebem lá um cachorrinho, né? Sim. Ou já tem um animalzinho, eles te procuram mais pra quê? Quais são os serviços mais que você presta assim nessa área? Tá, e aí a gente tá falando de 2 públicos, o filhote e o adulto. Certo. O filhote tem uma tabelinha assim, que é comportamento certeiro, que é Já é um roteirinho, Já é um pronto. roteiro certo. Já sai perguntando, teu cachorro faz xixi no lugar certo? Então, xixi cocô no lugar errado, mordidas, fuga. Então, todos esses comportamentos são comportamentos que normalmente são chamados a gente para o filhote. Para o adulto, já é algo um pouco mais preocupante. Por quê? O adulto, quando o cliente nos chama, normalmente ele nos chama para conter a ansiedade de separação, a agressividade. É o cachorro que é desse tamanho, pesa 35 quilos e está puxando muito, então aquilo dói o braço, dói a mão, o cachorro pode fugir. Então, para o adulto, normalmente nos chamam para isso, ansiedade de separação, agressividade e na hora do passeio. E gato? Gato é fácil de adestrar? É adestrável, né? Porque meus gatos não me obedecem. Meu Deus do céu, então, o gato é um animal totalmente adestrado, tá? Não se preocupa, assim como outros animais também são animais adestrados, só que o gato, você precisa de uma recompensa maior, tá? Por exemplo, o cachorro você tem algumas formas de recompensá-lo, que assim, a maioria dos indivíduos vão aceitar. Petisco, é o mais tradicional de todos, né? Carinho ou passeio. Esses 3 são as recompensas máximas. Por exemplo, o cachorro passou o dia todinho quietinho, certinho, quando for 6 horas da noite, eu vou sair com ele. E o cachorro começa a ter esse comportamento mais calmo. Com o gato, nossa senhora, o gato você tem que dar uma recompensa muito grande
porque ele sai do foco muito rápido. Parece que qualquer coisa é mais importante do que o dono. Não sei se você sente isso, mas eu como dono de gato, às vezes, eu penso, rapaz, eu te dou tanta comida, tu faz tanta coisa e tu vive fugindo da minha casa. Exatamente, eles são donos, eles mandam na gente. Eles que mandam na gente. Exatamente. E a gente sabe que o gato é um animal, assim, complicado, né? A gente costuma dizer que é um animal solitário, que é um animal que não convive em sociedade, só que não é assim. O gato, ele é complicado, mas ele é maravilhoso. Só que ele é um animal onde a maior performance dele é quando ele está sozinho. Sim. O cachorro é em bando. Verdade. O gato é quando ele está sozinho. Mas quando o meio é sociável para ele, é positivo, ele fica por lá. Então, por exemplo, as minhas gatas, elas costumam subir no telhado. E a minha esposa, quando chama elas, é uma em particular, ela vem. Olha. Ela está lá longe, mas quando a gente chama, ela acaba vindo. Então, isso faz parte do adestramento também do gato. Né? Todos eles, eu chamo pelo nome, e eles sabem que é com eles, né? E isso é uma coisa que as pessoas acham que com gato não acontece, né? E o gato tem uma inteligência incrível, uma associação com voz, com fonética, né? Exatamente. Agora, é todo um trabalho, né? Por exemplo, o cachorro, uma semana ele sabe qual é o nome dele, ele sabe a horas que você chega em casa, ele sabe tudo. O gato também, mas ele fica na dele. Ele fica muito na dele. Por quê? Porque é um animal que caça sozinho. Sim. Então, assim, você tem que saber como interagir com o gato e como interagir com o cachorro. Mas algumas coisas são parecidas. Você dá carinho sei lá, qual é o nome de uma... Tóquio. A Tóquio. Pronto, você vai dar um carinho na Tóquio, você geralmente está falando o nome dela. Oi, Tóquio, oi, mamãe. E aí ela começa a assimilar essa fonética com um momento bom, um momento de carinho. E aí acaba que o gato assimila o nome dele por conta desses comportamentos. Mesma coisa que o cachorro. Sim. Agora tem coisa que o gato não quer fazer que ele não faz, né? Nem com treinamento. Nem, é mais complicado. Eu não sei ainda, né? Que a gente está no desenvolvimento do treinamento com os felinos, mas a gente sabe que tem gato que é um pouco mais seguro na personalidade. Uma personalidade bem forte. Exatamente. Bem forte mesmo. A gente fala muito dos tricolor, né? Que geralmente é branco, preto e bege. Esse gato tende a ter um comportamento mais complicado, mas é ótimo. É ótimo. Com certeza. Gente, a gente vai para o intervalo e volta com esse papo maravilhoso sobre adestramento aqui com o Elber. A gente volta já. Neste Braskem Explica, vamos contar como trabalham as equipes do projeto Flechais. Todas as ações são apresentadas e discutidas com a comunidade em visitas domiciliares, oficinas, no posto de atendimento móvel e em reuniões mensais de atualização. Moradores e comerciantes com direito à indenização, acompanhados por seus advogados, contam com atendimento individual de profissionais especializados. Já a equipe de gestão das medidas socioeconômicas planeja as intervenções para a melhoria da região, como a construção de uma unidade básica de saúde. A comunidade ainda conta com o Espaço Flechal como local de referência para a prestação de serviços públicos municipais e com as ações das equipes de limpeza, vigilância e transporte gratuito. Para saber mais, acesse projetoflechais.com.br e acompanhe outras ações realizadas em Maceió em braskem.com.br/Alagoas. E voltamos aqui com o Elber Júnior, adestrador, né, de animais, lá da Dogs Man. E vamos continuar nosso papo, né, Elber? Bom, o adestramento a gente já viu que tem muitas coisas positivas, né? Mas qual é a melhoria até para a vida do tutor, assim, né? Dentro do adestramento, assim. Tendo em vista que as pessoas têm várias rotinas, né? Tem pessoas que têm rotinas mais calmas, tem pessoas que têm rotinas mais agitadas. Existe essa colaboração também na rotina do humano quando você adestra um animal? Então, quando a gente vai adestrar um cachorro, a gente primeiro analisa a rotina da família. Né? Então, se a família sai logo cedo de casa e volta à noite, ela tem que entender que esse cachorro, durante o dia, ele vai precisar ter uma atenção. E aí, se esse cachorro não tiver um gasto energético interessante, se não for satisfatório, ele vai destruir a tua casa. Isso é um fato. Então, primeira coisa, antes de vocês forem comprar, adotar um cachorro, pensem como é que é o teu dia a dia. O teu cachorro vai precisar de uma atenção, ele vai precisar de um treinamento, ele vai precisar ser, no mínimo, educado. Esperar que o cachorro venha bom de fábrica, às vezes acontece, sabe? Aquele cachorro perfeitinho,
não são todos, mas é importante você ter um tempo dedicado ao teu animal. Então, assim, a rotina da família talvez seja uma das coisas mais importantes dentro da educação dos cães. Porque, assim, a gente vai estar lá. Alguns dias na semana, um certo tempinho ali por semana, mas quem está todo dia, durante os 7 dias na semana, é a família. Então a família tem que estar no momento do treinamento e tem que estar fazendo treinamento. Só que aí realmente tem que ver como que é a rotina dessa família. O lado positivo disso é que quando o seu cachorro é adestrado, você está na rua tranquilo. Né? O que teve de cliente nosso é, eu estou trabalhando aqui 10 horas da manhã, eu sei que eu vou chegar em casa às 5 horas da tarde, a minha casa vai estar com cheiro de xixi, de cocô na casa inteira, a casa vai estar bagunçada, então o próprio tutor começa a não ficar tão satisfeito e feliz com esse cachorro em casa. E aí a relação ser humano-cachorro começa a ficar um pouco ruim, né? Sai um pouco daquela coisa linda, né, que a gente acompanha na internet, acompanha em filme, acompanha nos vídeos, aquilo acontece, tá, minha gente? Mas o contrário também pode acontecer. Né, o treinamento faz com que o contrário não exista. Você vai estar treinando ali seu cachorro, vai ser ótimo. Mas o que tem de gente que chega em casa, chegou na porta de casa e fala, ai meu Deus, vamos ver o que foi que o fulaninho fez aqui, né? E aí assim, é engraçado? É. No entanto, também dá uma dorzinha de cabeça. Então o adestramento ele é fundamental para assim, fazer com que essa socialização, o dono e cachorro fique perfeita. Né, o mais próximo perfeito. Então, quem está em casa agora assistindo, que está desesperado, que o cachorro come o sofá quando sai, ou destrói o colchão, o travesseiro. Então, não se desespere, porque tem treinamento para isso. Nossa, tem jeito. E se vale uma dicasinha agora, né? Por favor, né? Uma dicasinha. Vai sair de casa, eu sei que vai doer um pouco o coração, eu sei que você vai ficar um pouco, ai meu Deus do céu, e aí agora? Mas quando for sair de casa, tenta não deixar o cachorro agitado. Não estou dizendo para não falar com ele, tá? Mas tem gente que quando vai sair de casa, faz uma festa do mundo. E aí na hora que você está fazendo a festa com o cachorro, você percebe que o cachorro ficou agitado. E o cachorro naquele momento está pensando o quê? Vou sair, vou fazer alguma coisa. Achando que vai junto. Achando que vai junto. E aí o dono sai. E aí na hora que o dono sai, o cachorro fica em casa com aquela energia, ela vai diminuir bem pouquinho. Não vai ter um gasto energético, aquela energia, aquela ansiedade, anota essa palavra, cães têm ansiedade, está sendo um grande problema hoje em dia, ansiedade canina. Então assim, aquela ansiedade ali vai diminuir bem devagarzinho. Então qual que é a dica? Vai sair de casa? Fala nada. Ou se não, chega lá, Tofinho, beijo, papai, valeu, volta já. Voz séria, né? E quando chegar em casa, espera ele se acalmar um pouquinho. Tem muito cachorro que faz xixi quando o dono chega. Acho que você em casa deve ter um cachorro desse, já deve ter ouvido falar. O dono, quando chega, é tanta alegria, tanta felicidade que sai ali um xixizinho. Já pode criar uma incontinência urinária no futuro. Então também tem esse certo cuidado. Então assim, chegou em casa, tenta não falar muito com o cachorro. Espera ele se acalmar. Eu sei que é difícil. Isso eu sei que é extremamente difícil. Nem precisa me falar nada, porque eu sei que é difícil. Mas chegou em casa, espera o teu cachorrinho se acalmar. Assim que ele se acalmar, você vai lá, fala com ele, passa a noite todinha falando com ele, brincando, joga pra cima, joga pra baixo, roda, enfim. Mas no momento que você chega em casa, espera ele se acalmar e aí você vai começar a ver que o cachorro vai ficar um pouco menos ansioso com o passar do dia. Agora, claro, que não é do dia pra noite, né? Isso é uma rotina de treinamento. Faz todo dia que vai dar certo. Sim. E tem uma situação que eu acho que todo mundo já presenciou, né? Que é chegar perto do cachorro quando está perto do dono. E ele se torna extremamente agressivo, né? A sensação que a gente tem é que ele quer defender aquele tutor. Né? Até aconteceu com a nossa produção, a gente foi fazer uma entrevista, o Léo vai botar aqui para a gente ver, que o cachorro estava no colo da entrevistada e tentando agredir a nossa produção. Meu Deus do céu. E aí vem a pergunta, né? Tem treinamento para isso, para deixar o cachorro mais sociável e também não ter, eu não sei se é uma sensação de posse, de defesa, o que acontece com o cachorro que ele se torna mais agressivo nesse momento? Pode ser essas duas coisas, pode tanto ser a possessividade, é algo que também acontece, pode ser realmente a agressão, aquela situação que está deixando o cachorro desconfortável. O que normalmente gera isso é a gente permitir que o cachorro se ache o dono da casa. O cachorro que se acha dono, que se acha o líder, ele é preocupado com a alimentação, ele é preocupado com o gasto energético e com a segurança. Então, se ele vê o dono dele como algo dele, ou seja, o dono passa a ser o cachorro e não o ser humano. Se acontece isso na mente do animal, quem que vai ter que se preocupar com a segurança do dono? O cachorro. E como é que o cachorro faz isso?
mordendo. Então, o primeiro passo é sempre colocar na mente do teu cachorro que ele não precisa disso, ele não precisa ser o líder da casa. Porque o líder da casa é muito estressante, é muito complicado a gente trabalhar o mês todinho para pagar aqueles boletozinhos. O cachorro não sabe o que é isso. Só que se ele coloca dentro dele a responsabilidade de dono, aí ele vai ter uns estresses. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é, no dia a dia, sempre falar para o teu cachorro: olha, eu lhe amo, você é um membro da minha família, mas quem manda na casa sou eu sou o adulto. A gente não vai deixar uma criança tomando conta da casa. A gente sabe que o cachorro é uma eterna criança, né? Então, não podemos fazer. Então, já gera um estresse daí. E tem um treinamento de socialização quanto a isso? Tem. Mas depende muito do indivíduo. Tem indivíduo que vai morder a pessoa por possessividade, aí é um tipo de treinamento. E aí tem um indivíduo que vai morder a pessoa por agressividade, aí é um outro tipo de treinamento. Mas a boa notícia, tem treinamento para quase tudo. Vamos embora que dá certo. Outra pergunta que eu tenho para te fazer é qual é a melhor idade, né, do animalzinho, tanto do gato quanto do cachorro, para se adestrar o bichinho? Tá, a melhor idade é enquanto ele é filhote. Por quê? Porque ele está começando a vida agora. Ele não sabe o que é liderança, não sabe o que é territorialismo, não sabe absolutamente nada. Então ali você tem a oportunidade de ir moldando o comportamento dele. E o filhote aprende muito mais rápido. O filhote é muito mais inteligente, a gente sabe, né? Pelo dinamismo, pela vontade de querer gastar energia. E às vezes a gente vai fazer esse treinamento com gasto energético. Então é como se a gente tivesse sempre numa eterna aula de educação física, que a gente sabe que é quase as preferidas da criançada, né? Então é como se fosse sempre uma aula de educação física para o cachorro. Então, fazendo dessa forma, ele começa a ficar um pouco mais calmo, mais sociável. Legal. E os animaizinhos mais velhos, já com 7 anos, 6 anos, conseguem ser adestrados? Então, consegue. Só que eu também não vou dizer que é ao contrário do filhote, não chega a ser o oposto, mas você vai precisar de um pouquinho mais de tempo. O cão mais velho que a gente pegou, ele tinha 12 anos. Então, assim, era um comportamento muito bem enraizado. Sabe quando você entra no quarto e você acende a luz sem nem perceber? De tão enraizado que é esse comportamento? Pronto, era o comportamento desse cachorro de morder o sofá. Eu perdi as contas de quanto sofá minha cliente perdeu com o cachorro mordendo o sofá. Acho que alguém em casa também deve estar vendo essa entrevista, já deve ter acontecido com alguém, né? Tipo, perdi o sofá, perdi a sandália, o celular. Assim, são comportamentos mais enraizados, mas dá certo. Esse cachorro de 12 anos a gente conseguiu reverter. Precisamos de 12 anos? Não. Eu acho que a gente ficou umas 3 semanas lá de aula e já foi o suficiente para reverter esse comportamento. E quanto tempo mais ou menos demora para você adestrar, por exemplo, um comando como esses que você falou, né? De não fazer xixi, de ficar perto, ficar sentado, né? Ou tipo sair para passear, ensinar o bichinho a sair para passear. Quanto tempo mais ou menos de aprendizado, assim, quanto tempo ele assimila? Tá, nesse caso a gente sempre vai levar em consideração de 2 a 3 fatores para determinar o tempo. Inteligência do próprio animal, então quanto mais inteligente for o animal, mais rápido ele pega. Dias de aula e principalmente participação da família. Quanto mais a família está ali no dia a dia, ensinando, treinando, mais rápido ele aprende. Então vamos falar de um prazo, né, de dias, de 2 dias a 1 semana. Depende do qual for o comportamento mais simples. Na mesma hora, se brincar, tem muita gente que já conseguiu ensinar o cachorro a sentar assim, brincando. Senta aí. O cachorro foi lá e sentou. Agora, outros comportamentos mais complexos, de cruzar as pernas, pular aquele círculozinho, e aí demora um pouquinho mais. Mas é coisa de 2 dias a 1 semana. Então, você não ensina só o bichinho, você ensina também as pessoas, né? Porque eles têm que continuar fazendo o mesmo treinamento que você faz. Exatamente. Pelo menos não reverter o que a gente está fazendo. Sim. O cachorro, ele aprende muito rápido. Muito, muito, muito rápido. A gente sempre fala, qual que é o mais complicado no adestramento? É a família ou é o cachorro? O cachorro é rápido, Patrícia. Você não tem noção de como é gratificante a gente sair de uma aula e o cachorro já aprendeu tudo que a gente queria passar. Eu falei, não é possível, isso é um robô. Ou é um robô realmente muito inteligente, e é muito inteligente. Só que aí, para que esse comportamento se enraize, para que vire um comportamento normal do animal, ele precisa estar ali todo dia sendo reforçado. Aí entra a participação da família. Só que aí, às vezes, é saindo muito cedo, chegando muito tarde em casa, ficando com pouco tempo. Então é importante, aquela pergunta que você falou da rotina, né? É importante a gente ter uma boa rotina para ter um cachorro adestrado. E agora, eu tenho uma pergunta que é uma questão assim, que se conversa muito, né? Que eu acho que a gente evoluiu muito nessa presença do animal, né, dentro da família, né? Hoje em dia se fala mãe de pet, pai de pet, né? Exato. E queria saber um pouquinho da sua opinião sobre isso, se hoje em dia
O pet realmente é um membro da família? Deve ser considerado? Isso é saudável? Como é que é? Polêmica, né? Um pouquinho de polêmica. O que acontece? É um membro da família. Não tem para onde fugir. É um membro da sua família. Só que a coisa mais importante que você deve colocar na cabeça, não só você, mas todo mundo, é um membro da família cachorro. Então ele vai ter as necessidades ali dele como espécie, como raça e como indivíduo. Então, como espécie, é um cachorro? Você vai ter que dar um gasto energético para ele, você vai ter que discipliná-lo, você vai ter que dar um tipo de alimentação que encaixe com aquela espécie. Quer levar em consideração a raça? Um cão de pastoreio, um cão de companhia. Então, você tem que levar em consideração também essa raça e, acima de tudo, um indivíduo. Tá? Então, se você conseguir pensar em tudo isso, a gente consegue ter um resultado muito bom. Legal, ó. E animaizinhos com deficiência, né? A gente fez até uma matéria aqui falando sobre isso, né? O animal que adquire uma deficiência, né? Quando vai ficando mais idoso, fica cego, ou às vezes um bichinho que é atropelado, alguma coisa assim. Ele tem como ser treinado nessa nova condição? Qual é a diferença, assim, no treinamento? Então, a diferença é que o treinamento vai se moldar em relação à necessidade daquele indivíduo. Então, se é um indivíduo que tem displasia coxofemoral, é um indivíduo que não, assim, ele não anda muito, então todo o treinamento vai ser em cima das limitações desse indivíduo. E olhe como é importante saber disso. Por quê? Porque tem muita gente hoje em dia que o cachorro não tem o movimento das patas traseiras. Para algumas pessoas isso não é limite para adotar, para comprar, para trazer para si. Então perceba que cada dia mais os cães realmente são nossos filhos. Eles, assim, eu vou falar de mim, tá? Eu trato todos os meus animais como meus filhos. Tem problema dele subir na cama? Não tem problema. Depende da sua sinusite e da sua rinite. Tem que levar em consideração isso. Tem problema em subir no sofá? Não tem problema nenhum, tá? Na mesa de almoço é complicado, porque tem um pelo, enfim. Mas não tem problema nenhum. O problema é quando a gente pede para esse cachorro sair e ele não sai. E aí é um adolescente. Sim. Adolescente costuma não obedecer também. Então, é membro da família? É membro da família. Eu sou mãe, sou pai de cachorro, mãe, pai de gato. Tem gente que tem arara, tem gente que tem peixe, que tem cobra, enfim. Hoje em dia o ramo pet está gigante. Mas a coisa mais importante trata o cachorro como cachorro, o gato como gato, e ele vai ser um dos melhores membros da sua família. A minha família mesmo, todo mundo chega lá em casa, do meu pai aos nossos avós, todo mundo fala com nossos animais. Exatamente, é inserir ele como animal, né? Sim. Na família e não humanizar ele da forma comercial, digamos assim, né? Exato. Que hoje em dia a gente vê vídeos, né, vestido de terno. Esses dias eu vi um gato vestido de terno segurando uma pastinha. Eu falei, meu Deus, aquilo deve estar pesando naquele gato, né? Tentar tornar ele um humano. Não, ele é um membro da família, né? Mas ele continua sendo um animalzinho. Exatamente. Com todo amor, né? Carinho, inteligência, sentimento que a gente sabe que o bichinho tem, né? E não tem. Quem tem animal, não tem como dizer que não é um membro da família, Não tem como. Eu desafio a pessoa que chega pra mim agora e fala, eu não considero o meu cachorro que dorme no meu quarto, que come comigo, não considero ele meu filho. E eles compartilham tanta coisa com a gente, né? Exatamente. Dentro de uma casa, tristezas, alegrias, é ele que tá ali pulando com você, ou você tá triste, ele tá ali chorando com você, te consolando de alguma forma, sem saber o porquê que você não tá bem. E eu acho eles potencializadores da alegria. Eu costumo falar isso. Então, assim, você está muito feliz, pode chegar em casa que a tua alegria vai dobrar. Não tem como. Então, assim, você chega em casa porque recebeu uma promoção, que você passou no concurso público, você está muito feliz. Quando você chegar em casa, bichinho desse cachorro vai virar um ursinho de pelúcia. Você vai ali agradecer a ele também. Então, aquele cachorro vai fazer, ou aquele animal, seja ele qual for, vai potencializar a tua alegria. E a tua tristeza, ele vai estar do teu lado. Com certeza. Não e a deixa. gente estava comentando aqui antes com relação, né, a visão que se tinha do animal, né, na década de 80, na década de 90, né, que o animal ficava da porta para fora, né? Sim. E hoje em dia você tem um animal da porta para dentro, Exatamente. né, e muito mais próximo do que se tinha, né? Olha que diferença, né? Antigamente as pessoas falavam muito, eu não tenho cachorro porque eu não tenho espaço. A gente falava muito porque tinha muito em casa em Maceió, tínhamos muita casa. Hoje as casas grandes deram lugares aos prédios e as pessoas não querem deixar de ter cachorro. Então não quero deixar de ter cachorro e não tenho espaço. O que é que eu faço? Adestro.
Aí o adestramento também cresceu. Mas cresceu porque houve uma mudança de visão para com o animal. Realmente, o animal vivia fora de casa. Hoje tem alguns clientes que a gente até não acha interessante, ficam procurando motivos para não sair com seus cães. Não, tem que sair. Ah, mas vai sujar a patinha dele na rua. Vai sujar. Ah, tem outros cachorros? Tem. Tem gato? Tem também. Tem disco voador? Tem também. Mas ele tem que estar na vida, ele tem que viver, o movimento é vida. Sim. Então esse animal ele precisa ter vida. Então o cachorro que outrora ficava no lado de fora de casa, agora ele está dentro de casa. Tem que ter essa compensação de gasto energético. Tem que ter. Mas assim, não tem como. Cachorro e gato é dentro de casa, a gente gosta disso. É bom demais, é intrínseco na gente, demais. não tem como. Eu cresci com cachorro. Quando eu fiquei sem cachorro, alguma coisa faltou. Eu falei, não, vou pegar um cachorro de volta. E aí eu falei, tá faltando isso aqui, um filho. É isso aí, é um amor e um carinho incondicional. Assim, é uma coisa muito linda mesmo, a relação, acho que do ser humano com animal de estimação. Minha gente, a gente conversou agora com o Elber Júnior, né, adestrador da Dogsman, mas a entrevista rendeu tanto que a gente vai continuar assistindo na próxima edição. E agora a gente vai assistir a segunda parte da matéria. Voltamos com a primeira de 2 reportagens sobre os setas. Nesta, vamos te apresentar o centro e na próxima vamos falar mais sobre um tema que chama a atenção de muitas pessoas que desejam se engajar na proteção dessa fauna. É possível ter um animal silvestre sem ser um fora da lei? Ficou curioso? Eu vou lhe responder. Sim, é possível. Agora, bora conferir a nossa reportagem? Como o nome diz, com todos os animais que chegam é feita uma triagem, composta pelas etapas de adaptação para o retorno à natureza. Tem animais que ficam por muito tempo aqui. Por exemplo, tem primatas aqui que estão há 12 anos, que a gente não consegue destinar, porque primata é um bicho que vive muito tempo, então os zoológicos já estão superlotados. Então todos os setas têm essa problemática de algumas espécies, né? Mas outras a gente consegue destinar mais rápido. Então, assim, é uma casa de passagem realmente, de fato, onde num cenário ideal seria só para a gente cuidar, reabilitar e fazer a sua destinação, né? Mas às vezes eles permanecem aqui por muito tempo. Aqui, na área externa, onde ficam os viveiros, eles são divididos conforme, geralmente, filo, classe, ordem e família. Num, primatas, noutro, répteis. Em outros mais, as aves, as que são pássaros ou não. Outra curiosidade é que os setas de Alagoas, segundo os responsáveis, é o que mais recebe animais silvestres resgatados, apreendidos ou entregues de modo voluntário em todo o Brasil. O que leva à pergunta, isso é positivo ou negativo? Ano passado deu aproximadamente 15 mil animais no ano de 2022. Então, é um dos setas que recebem em maior quantidade os animais aqui no Brasil, em Alagoas. Alagoas faz parte da rota do tráfico. Então, em Alagoas, a gente tanto vai receber os animais da Bahia, do Sudeste, de outras áreas, né? Porque é uma rota, a gente sempre vão passar por aqui. Ou os animais saem daqui para serem vendidos em outros locais. Esse alto número é do trabalho das fiscalizações. Aqui em Alagoas, as fiscalizações elas possuem um trabalho muito incisivo, muito forte, tem um componente positivo. Mas é negativo porque não só basta apreender e trazer, a gente precisa ir no foco, por exemplo, daquelas pessoas que estão por trás. Quem são as pessoas que estão fazendo com que isso aconteça? Para cá também vêm animais silvestres que vivem nas chamadas bordas de mata, regiões com vegetação nativa não degradada ou recuperada, mas de áreas urbanas, que, mesmo assim, acabam vítimas de outra intervenção humana, que não está só no tráfico de veículos, como o que atropelou o pequeno cágado, os choques provocados pela rede elétrica. Foi o caso desse grupo de espertos saguis aí. E dessa fêmea de Coati, também resgatada pelo BPA após um morador do bairro Antares acionar a guarnição. O animal sofreu, além do choque, uma queda, que provocou diversos ferimentos e fez com que a doutora Cecília tivesse que realizar esse procedimento.
Ou seja, o ser humano invade as áreas onde as espécies vivem há gerações e ainda assim é o animal que leva a pior. Este recebeu hidratação e medicamentos antibióticos por causa dos ferimentos. Terminado o procedimento, o Fabrício, tratador aqui do Setas, levou a Quati para a enfermaria, este ambiente em que ela ficará em observação até se recuperar. Vamos torcer para que logo logo ela faça companhia aos outros de sua espécie no viveiro deles. E como prometemos, vamos te mostrar agora um dos casos em que o tráfico maltrata os animais silvestres. Mesmo aqueles que conseguem sobreviver ao trajeto entre suas casas na mata, feiras e residências de muitos humanos por aí. As ararinhas, conhecidas como maritacas ou maracanãs, e um tipo de estresse que pode ser fatal, a chamada síndrome do autobicamento. Você está vendo essas daí? Estão sem as penas, mas foram elas mesmas que retiraram. A doutora Ana Cecília explica que a espécie tem uma genética selvagem muito alta e, por isso, precisa de muita atividade, muito espaço, gastar muita energia. Presas em gaiolas, ficam num nível de estresse que passam a se automutilar. Primeiro, arrancando as penas, depois, até pele e musculatura. E são comuns casos em que chegam à morte. Então a gente está fazendo esse tratamento, esse estudo com ela, para ver se muda um pouco essa situação das bichinhas. Porque o traficante que vai lá na feira livre vender 5 galos de Campina, no local lá na casa dele tem uma infinidade de outros animais. Então ele vai preso ali. Existe uma lei muito boa, mas que ela não é cumprida, né? No Brasil existe uma lei boa de crime contra a fauna, só que ela não é cumprida. Então, assim, eles sabem que eles não vão... vai pagar uma multa, às vezes nem paga a multa, porque a pessoa é muito pobre. Então, é como se fosse um enxugar de gelo aí, que não resolve o problema do tráfico em si. Pedir para as pessoas não comprarem animais de feiras livres, né? A gente pode pedir para que as pessoas repensem antes de receber um animal silvestre de presente de terceiros, porque quando ela faz isso, ela favorece e estimula a conivência com o tráfico. Gente, agora a gente vai para o quadro Meu Pet. Será que bichinho gosta de música? Vamos saber com o pessoal da banda AL101. Roda aí. O meu pet é o Roquinho, ele é um salsicha, ele tem 3 anos e o que ele não tem de tamanho, ele tem de brabeza. Ele gosta muito de brincar, tem uma energia inesgotável e nas horas vagas também ele é um mascote da nossa banda, a AL101. Eu ainda temos o Bruno, a Clara, o Aragão e o Dácio. E além dele de pet temos o Bob, que é o cachorrinho da vocalista Clara. Ele é um shih tzu e é muito bonitinho ele também. Olá! Primeiro de tudo, o Roquinho é meu sobrinho. E o meu Bobzinho ia vir hoje, mas ele não pôde, porque ele é idosinho já. E aí, quando eu cheguei em casa, ele tava com a patinha machucada. Mas foi só um susto, ele já tá bem, tá medicado, tá com a minha mãe, tudo certo. Mas ele é o idosinho mais fofinho do mundo. É esse aí. 11. Vai fazer 12 dia 16 de dezembro. Ele é um idosinho muito fofinho, da raça Shih Tzu. O veterinário correndo. E foi que eu tomei um susto, mas foi só um susto. Mas não acabou, né? Hoje a gente trouxe também para fazer essa entrevista o nosso baterista, o Brunão. É isso aí. E aí galera, sou o Bruno, da L101. Gosto de pet, adoro pet, inclusive considero o meu também. Já roubei o Roquinho, Ele é de que é o nosso mascote, né, da banda. Nós tocamos em vários bares aqui no Maceió. Inclusive agora domingo, dia 6, vamos tocar no Bar Brasil. Vamos lá, escutar muito rock, muito pop
e se divertir bastante. E com certeza o nosso Roquinho vai estar junto com a gente. Sim, E bora! nosso Bob. O Roquinho adora. Olha a coleira dele de roqueiro. O Roquinho, ele é o nosso mascote, né? Ele gosta de um bom rock and roll. E dançarino. Não é à toa que o nome dele é Rock, né? E é isso. Gente, agora que o Roquinho foi dormir, a gente vai fazer um sonzinho. Vamos nessa. Você está querendo adotar um bichinho para fazer parte aí da sua família? Então vamos ver o Mural de Adoções. Minha gente, o seu Acta Animal fica por aqui, mas semana que vem tem mais, viu? Mas vamos encerrar com muita alegria vendo vídeos divertidos da internet. Um beijo e até semana que vem. Ha 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 ha!